Bom, e o nosso último vídeo, nosso último assunto desta primeira leva de atividades da dependência vai ser ligações químicas. Bom, é bem resumido, tá? Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de ligações químicas, mas antes de falar, eu tenho que explicar a regra do octeto. O que seria a regra do octeto? A regra do octeto é fazer com que os elementos químicos adquiram configuração eletrônica semelhante ao dos gases nobres. Então, aqueles elementos que possuírem mais de uma camada eletrônica vão ficar com 8 camadas na sua última, 8 elétrons na sua última camada, e aquele que só possui uma camada, como o hidrogênio, ele vai possuir apenas 2 elétrons, ele vai se assemelhar ao hélio, né? Só o hidrogênio e o hélio possuem uma camada, só a camada K. Sendo assim, só cabem 2 elétrons, não vai caber 8. Todo o restante da tabela possuem mais de 2 camadas, de 2 a 7. Então, eles podem, sim, na sua última camada, chegarem a 8 elétrons, ok? Claro que aqui, esses elementos que vão ganhar ou perder para atingirem esses 8 elétrons, não são os gases nobres. Os gases nobres já têm essa estabilidade, eles não se aplicam a essas ligações. Os outros elementos da tabela é que fazem as ligações para adquirirem essa configuração eletrônica semelhante, ou seja, essa estabilidade de possuírem 8 elétrons na sua última camada, quando não for hidrogênio, tá? E aí eles fazem isso se ligando. E tem 3 ligações químicas. Ligação iônica é aquela que acontece entre metais e ametais, ou hidrogênio e metais. Nesta ligação, haverá transferência de elétrons, ou seja, alguém necessariamente vai doar o elétron dele para o outro, então um vai perder e o outro vai ganhar, e sendo assim, eles vão formar compostos iônicos, porque como haverá perda e ganho de elétrons, haverá a formação de íons, ok? E aí o exemplo da ligação iônica aqui é a ligação que acontece entre o sódio e o cloro, aonde o sódio doa um elétron para o cloro. E como eu sei quantos elétrons eles doam? Pela sua valência, né? Todo mundo da família 1 é monovalente. Então, com exceção do hidrogênio, eles doam um elétron. Todo mundo da família 2, bivalente, doa 2 elétrons. Os da família 13 doam 3 elétrons, porque é trivalente. Famílias 15, 16 e 17 vão ganhar, né? São os ametais. Então, família 15 ganha 3, família 16 ganha 2 e família 17 ganha 1, sendo então tri, bi e monovalentes. A família 14 vai depender da eletronegatividade do elemento. Então, vai ter elemento que vai ganhar e vai ter elemento que vai perder. Vai depender de com quem ele vai se ligar. Se ele se ligar a alguém mais eletronegativo, ele vai ceder. Se ele se ligar a alguém menos eletronegativo, ele vai ganhar. Outro tipo de ligação química é a ligação covalente. Na ligação covalente vai acontecer entre os ametais ou hidrogênio e ametais. Não vai ter transferência aqui de elétrons, porque aqui todo mundo precisa ganhar. Então, se todo mundo precisa ganhar, vai haver um compartilhamento de elétrons aos pares, né? Um elétron de um elemento com um elétron de outro elemento, formando um par de elétrons compartilhados. E aí eles vão formar moléculas, né? Resultado dessas ligações são a formação de moléculas. E aí eu dei como exemplo aqui a ligação do cloro, né? Do gás cloro. Eles são monovalentes, ambos precisam ganhar um, então eles compartilham um par de elétrons. A ligação metálica, que é a última, o nome já diz, é metálica porque vai acontecer entre metais. E lembra que os metais precisam
ceder, né? Os metais são eletropositivos, então vai formar uma nuvem de elétrons ao redor. Mas sempre que houver uma ligação só entre metais, eu digo que esta ligação é uma ligação metálica. E aí, meu anjo, nós finalizamos com esse vídeo o nosso primeiro ciclo de atividades da dependência. Os próximos, nós temos mais 2 ciclos, e aí nos próximos ciclos são novos assuntos, ok? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo, tá? Ótimo estudo! Eu espero que você consiga fazer as atividades que eu deixar no aplicativo. E, novamente, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que a gente sana essas dúvidas, tá? Uma ótima semana, até o nosso próximo encontro.